Cheguei atrasada, gente. Bora, bora. Vamos lá que o Instagram tá avisando. Boa noite, Soraya. Tudo bem? Deixa eu colocar o tema da live aqui. Qual a função do medo? Medo. Para que serve o medo, né, gente? Vamos colocar aqui, fixar o comentário. Avisar as pessoas que eu estou aqui ao vivo, não é? Vamos avisar a galera. Boa noite para quem tá chegando. Eu não lembro quem que tinha pedido essa live, mas espero que ela esteja aqui depois, ou veja no gravado. Tudo bem, Soraya? Seja bem-vinda. Oi, mana. Boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Me ouvem bem? Só coloca aqui ouvindo bem, por favor. Enquanto o pessoal tá sendo avisado da live, vou dar uns 2 minutinhos e eu já começo. Eu não espero também, se tiver uma pessoa, 2 pessoas, eu vou falar aqui, tá? Mas eu dou sempre uns 2 minutinhos pro pessoal ir entrando, tá bom? Compartilha, aquela história, né? Se você acha que vai fazer bem pra alguém que de repente é muito inseguro, sente medo, essa live vai ser útil pra pessoa, chama ela pra estar aqui com a gente, tá bom? Oi, Thaís, tudo bem? Boa noite. Ouvindo bem, show de bola, obrigada. Vou colocar 2 minutinhos aqui, uma musiquinha pra gente iniciar e aí a gente já vai começar, tá bom? Isso aí, o diamante, né? Já vamos fazer os combinados. Bora! Uma música sobre o medo, da Pitty. Não conhecia essa música da Pitty. Não sei se dá pra ouvir. Tá no ônibus, Thaís? Cada um tem os seus medos. Que horas são aí, Thaís? Eu lambo os dedos e saboreio o meu próprio medo. E saboreio os meus medos. Bora lá, vou pausar aqui a música antes que o Instagram me derrube, né? É só uma iniciação, eu gosto sempre de trazer uma música que tem um pouquinho a ver com o tema da live. E hoje o tema é sobre o medo, gente. Vamos lá, quem é que sente medo aí? Tem alguém que não sente medo? Olha, não é? Então difícil, porque é uma emoção básica, né? Nós temos 4 emoções bases, tá, gente? Medo, raiva, tristeza e alegria. Dessas 4 bases, dessas 4 emoções base, vão saindo outras emoções derivadas dela. É como se fossem as cores. Quando a gente mistura uma cor com a outra, dá outra cor, perfeito? E aí, das emoções base também vai saindo ali outras emoções. Que foi, mana? O que você fez? Que deu? Que foi? O que vocês fizeram assim? Eu parei agora a live, o que deu? Ah, eu achei que tava acontecendo alguma coisa com a live, agora eu entendi as carinhas.
Ai, gente, que susto, né? Ih, medo, né? Agora eu entendi. Acho que eu tirei muita foto hoje e meu cérebro tá bugado. Mas vamos lá, para quem tá entrando agora é a primeira vez, acho que não, né? A Thaís já participou, não sei se a Soraya tá aqui ainda. Os nossos combinados são o seguinte: se algo que eu te falar fizer sentido aí para você, for um conteúdo que é útil, que é precioso, você coloca o símbolo do diamante, porque eu não tô ouvindo vocês, né? Eu só leio ali alguns comentários. Então, se fizer sentido, se aquilo for, né, uma virada de chave para você, se for um conteúdo precioso, você coloca o símbolo do diamante aí, mana, isso, coloca o símbolo do diamante igual a Ana Paula colocou ali, ó, que aí eu sei, tá fazendo sentido, legal, porque aí eu tô numa construção e aí eu tô entendendo que vocês estão acompanhando essa construção, beleza? Show de bola. Oi, Gil, bem-vinda. Então, bora lá, né, como eu tava falando, as emoções base são 4, tá? Medo, raiva, tristeza e alegria. Dessas 4 emoções, misturando umas com as outras, que aí tem uma roda das emoções, se vocês forem procurar na internet é bem facinho. E aí você vai encontrar os derivados igual às cores, quando a gente mistura uma com a outra, certo? Vamos entender, gente? Eu queria escutar um pouquinho de vocês, escutar não, né? Que não dá pra escutar vocês. O Pedro tem um livro bem legal. Eu vou sair rapidinho daqui. Vocês vão ver minha gambiarra aqui atrás, tá? Com as luzes. Não tem problema, porque eu sou uma pessoa comum, né? E tá tudo certo. Eu vou só buscar aqui do lado da cama dele o livro que tá ajudando muito. Quem tem filho vai entender. Peraí. Olha a gambiarra lá. Quem que tem criança aí em casa? Quem tiver criança, sobrinhos, afilhados, enfim, que tem crianças, eu indico esse livro aqui para as crianças, Emocionário, tá? Aproveitando que a gente está iniciando aqui a live, Emocionário. É um livro... Oi, Adri, tudo bem, rainha? Como é que você tá, mulher? Olha, eu indico muito esse livro aqui, tem ajudado muito o Pedro a entender as emoções. Para adolescente também indico, com certeza. Por que para criança, tá, gente? Porque as crianças principalmente, mas os adolescentes também, porque se na infância eles não compreenderam o nome das emoções e o que ele está sentindo é aquilo, é importante. Por que eu indico esse livro? Tem ajudado muito o Pedro, porque a criança, gente... Agora eu vou iniciar a live com algo que eu nem tinha programado aqui. Mas eu acho bem importante se vocês têm filhos, tá? Ou crianças na família. Deem de presente para as crianças, comprem, né? Por que é importante? Porque a criança, ela não consegue identificar o que ela tá sentindo, tem aquele nome. Anotou? Qualquer coisa, se vocês não deu tempo, eu mostro de novo, tá? A criança, gente, ela não sabe que aquilo que ela tá sentindo se chama X, Y, Z. Quando a gente, isso aprendi com a minha amiga Chayane, tá? Depois eu vou deixar o arroba dela aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer aqui pra vocês, ela. Gente, sigam a Chay. A Chay me ajudou muito com a questão das emoções e com o Pedro, porque ela falou, olha, gente, o que ela me ensinou é ouro. Ela falou assim pra mim, Sandra, usa a palavra perceber com o Pedro, tá? Perceber. Gente, eu não sei vocês, tá? Quando eu tô em live, eu tô com um caderno do lado anotando, tá? Isso, eles não identificam, isso mesmo, Adri, eles não identificam assim como os adultos. Nem os adultos às vezes sabem que estão sentindo direito, imagina uma criança, né? Então vamos lá. As crianças, a gente quando é criança, a gente não sabe que aquilo que a gente está sentindo se chama frustração, por exemplo, que aquilo que a gente está sentindo se chama tristeza, euforia, entusiasmo. E a Chay, gente, me ajudou muito quando ela me ensinou a palavra perceber. Ela disse assim pra mim, Sandra, usa com o Pedro assim, Pedro, estou percebendo que você está nervoso. Por quê?
Quando eu digo que eu estou percebendo nele aquela emoção, estou dando aquele nome, ele vai associar. Quando eu tô assim, então se chama nervoso, né? Raivoso, angustiado, triste. E eu comecei a usar muito isso. Pedro, tô percebendo que você tá assim. Pedro, eu tô percebendo que você está assado. XYZ. E ela também falou para fazer com a gente. Por exemplo, Pedro, agora eu tô me percebendo muito nervosa. Então acho que não é um bom momento da gente conversar. Porque se a gente for conversar agora, eu vou ser muito cruel, eu vou descontar em você a minha raiva e não é bom. Então deixa a minha raiva passar e aí a gente conversa. Ou deixa a minha angústia, enfim, o nome que tiver, a emoção que você estiver sentindo. Então, tão importante quanto a gente identificar a emoção do filho, da criança, do afilhado, é a gente identificar o nosso e falar para eles também. Pedro, eu tô me percebendo nervosa. Eu tô me percebendo que eu fiquei... eu tô me sentindo frustrada. Eu esperava isso de você e não aconteceu. Então eu tô me sentindo frustrada. Percebe, gente? Quando eu falo estou me sentindo dessa maneira, a criança vai também perceber e dar nome a essa emoção. Tá fazendo sentido, gente? Vocês conseguiram pegar essa parte inicial que eu tô passando pra vocês, que nem tava no script, porque a gente veio falar do medo, mas o medo é uma emoção, então tá tudo certo, né? Medo é uma emoção, a gente usa a palavra perceber pra criança e usa o livro pra ajudar, porque aí a partir do momento que o Pedro começou a entender, ele começava a ler. Então vamos lá, escolhe uma página aleatória, ele abria assim do nada, que nem agora, eu vou abrir do nada, ó, que vem 1, 2, 3 e já. Olha lá, compaixão. Compaixão. O que é compaixão? Aí a gente lê para criança, ou ele lê. Compaixão é o pesar que sentimos pelo infortúnio de alguém. O que a compaixão nos motiva a fazer? Ela nos motiva a ajudar quem está sofrendo, seja um parente ou um desconhecido. Aí no final de toda a emoção, ela vem outra emoção, que é a próxima. Então, por exemplo, aqui na compaixão, lá no final, diz bem assim, ó. Se alguém está sentindo triste e não ajudamos, é muito provável que a gente entre no território do remorso. Aí a página seguinte vai falar do quê? Do remorso. Olha que legal. Legal, né, gente? Aí vai pro remorso. Aí no final do remorso diz lá, esse mal-estar que fica nos remoendo é a culpa. Aí vai pra culpa. Eu achei muito legal esse livro. Então acho que tá ajudando bastante o Pedro, porque ele já usa as palavras, mãe, tô muito entusiasmado. Então ele não fala ansioso, ele tá entusiasmado. Percebem a diferença? Então usem a palavra perceber com vocês e com a criança. Gente, independente se tem criança ou não, use com você essa palavra. Eu ensino para as minhas mentoradas, tá? Use a palavra perceber. Estou me percebendo ansiosa, estou me percebendo insegura, tá? Porque isso também vai fazendo você identificar que pensamento gera sentimento. Se eu estou me sentindo insegura, se eu estou com medo, algo eu pensei, algo eu vi ou algo eu ouvi para me sentir assim. Primeiro eu penso, depois eu sinto. E se eu pensei, balancear mesmo. Se eu pensei, é porque eu vi alguma coisa. Ou eu me comparei com alguém, ou eu li algo, ou eu escutei de alguém, ou eu escutei de mim mesma. Eita, Sandra, fez errado de novo, né? Aí, ó, já gera um sentimento do quê? De culpa, de exigência, e aí vem sentimento ruim, tá bom? Tá fazendo sentido? Tô vendo aí subir os diamantes. Legal. Então vamos falar do medo, gente. Quem aqui me dá exemplos, tá? Pra eu poder ajudar vocês, eu preciso de exemplos. Me dê exemplos, medo do quê? Do que vocês sentem medo? Porque, por exemplo, quando eu fiz a última live, pediram essa live do medo e a moça falou assim, eu queria tanto compartilhar essa live com ela, só que eu não lembro quem é. Eu jurava que era a Juliana. Não é a Juliana. Enfim, ela falou assim, eu tô com medo porque eu tô indo para um trabalho, para um novo trabalho, um novo emprego. Então, me diz aqui, que medo que vocês têm? É medo de desagradar alguém? É medo do futuro? É medo de assumir um projeto novo? Do que vocês têm medo? Ai, entortei aqui, ó. Pronto, voltou. Medo de fazer algo do zero. Tá. Beleza. Que mais, gente?
Medo do que vocês têm? Ou ninguém sente medo? Ai, sério? Então vamos pegar primeiro o exemplo aqui da Ana, né? Fazer algo do zero. Que risco você pode correr fazendo algo do zero? O que pode acontecer de pior? Tá? Anota isso. O que pode acontecer de pior? E se você não fizer? Se você não fizer, o que pior pode acontecer? Porque, gente, não decidir também pode ser arriscado. Percebe? Que não existe segurança. Não existe, gente. Medo de dar errado ou certo. E como que a gente vai saber? Não tem como saber. Medo de falar em público. Já fala aí então, Ju. Ó, o medo de dar certo ou errado. Eu tô com medo de arriscar algo do zero. Tudo bem. Mas você não tem medo também de não fazer nada? Porque pode ser arriscado não fazer nada também. Percebe? Como é arriscado? Então a segurança ela é ilusão. A segurança é uma falsa sensação, porque segurança não existe, gente. Por muito tempo eu escutava do meu pai e da geração dele que a gente tinha que fazer concurso público para ter estabilidade. É falso isso. Não existe estabilidade em lugar nenhum. A única certeza é a morte. Mas por que a gente tem, então, essa necessidade de sentir seguro, né? Porque o nosso primeiro ambiente foi o útero. Um lugar seguro. Teoricamente é pra ser, né, gente? Tá? Então, um lugar seguro. A Ju colocou medo de falar em público. O que pode acontecer com falar, e deixa eu entender, medo de falar em público é 4, 5, 10, 20 pessoas. Hoje no teu trabalho é importante você falar em público ou não há necessidade? Porque às vezes a gente fica alimentando um medo que pra gente nesse momento não vai fazer diferença nenhuma. Percebe? Então deixa eu entender, é importante a gente, sabe, destrinchar, esmiuçar, dividir, fracionar tudo isso, senão a gente vai ficar sofrendo à toa. E quanto mais a gente repete, mais a gente escuta e mais a gente tem que reforçar. O primeiro ouvido, quando eu falo, o primeiro ouvido que recebe não é da pessoa que tá ouvindo, é o meu ouvido. Então se eu fico repetindo que eu sou insegura, eu tô perdida, eu tô me sentindo perdida, eu tenho medo, esse ouvido vai escutar primeiro e ele vai ficar ali nesse looping. Vamos para a próxima etapa? O que eu posso fazer com esse medo, né? Porque vamos voltar agora um pouquinho. Já entendi um pouco do medo de vocês. Oi, Chay, você tá aqui? Eu tava falando de você, tá? Que você me ensinou. A Chay tá aqui, será ainda? Ou ela só deu uma entrada e saída? Se você tiver ainda aí, Chay, eu tava falando de você porque você me ensinou a falar a palavra perceber com o Pedro. Pedro, eu tô percebendo que você está se sentindo assim. E aí eu indiquei para elas entrarem no teu perfil, porque você ajuda as mamães a criar os filhos aí sem neura, sem birra, né, sem se descabelar. Então a Chay, sigam ela aí, ó, ela tá aí, ó. Então a Chay ajuda muito a gente, nós mães, né? Mas como eu tava falando pra vocês, vamos voltar um pouquinho. Já entendi um pouco do medo de vocês. Vamos voltar um pouco lá pra base. Da onde surge o medo, gente? Qual é a função do medo? Toda emoção, lembra que eu falei que nós temos 4 emoções base? A função do medo é proteger a gente, nos proteger. Imagine se eu não sentisse medo, eu ia pular do 20º andar de um prédio, certo? É perigoso, eu me colocaria em perigo a todo momento, nós nos colocaríamos em perigo a todo momento. Então o medo, ele é importantíssimo. Assim como a tristeza, muitas pessoas veem a tristeza como uma emoção ruim. Mas hoje vamos falar do medo, senão eu vou ficar aqui misturando as emoções, né? Então, ali ó, sim, top, bora educar sem surtar. Aí ó, sigam a Chay, gente, pelo amor, mas voltem aqui pra live, depois vocês seguem ela, hein? Então assim, gente, bora lá. O medo tem a função. Todas as emoções, as bases, têm uma função biológica. Então, para nos proteger. Então, gente, é sobrevivência, primeiro de tudo. Sobrevivência. Então, você precisa entender o medo do que você está sentindo. Primeiro, medo do quê?
É real esse medo? Ou é imaginário? Ah, tô com medo do futuro. Pra que ficar se alimentando do medo de algo que você não tem controle? Você tem controle no agora. O futuro só existe porque depende do que você está fazendo hoje. Só que se hoje você está perdendo tempo sentindo medo, no futuro você vai continuar colhendo medo. Faz sentido, gente? Então, assim, separa as coisas, bem racional mesmo, como se fosse planilhar os medos, sabe? Cara, eu tô com medo. Medo do quê? Esse medo é real ou imaginário? Porque a nossa imaginação ela pode ser construtiva ou destrutiva. Então, o medo ele tá ali para, imagine o homem saindo das cavernas. Ele tá indo explorar algo que ele não conhece, é desconhecido. Eu estou com medo do desconhecido, eu não sei o que eu vou encontrar lá. Igual na Paula, eu tô com medo de começar do zero. Eu não sei como é lá. Mas eu continuar com medo aqui, eu nunca vou saber. Então também é arriscado. Então, gente, o que me impede de arriscar mesmo, ver como é que vai ser do zero mesmo e chegar lá e falar, olha, foi legal. Ou não valeu a pena, eu vou voltar umas 2 casas pra fazer diferente. Ou não, eu vou partir daqui, não preciso voltar. Eu vou partir daqui e pegar um outro caminho. Se fazer perguntas é libertador. É isso aí, Ju. A Ju aprendeu na mentoria, né, Ju? Então, assim, o Diogo colocou, tem gente que tem medo de entrar ou sair de um relacionamento. Exato, por quê? Aí, gente, depois já vamos entrar na dor básica de todo mundo, né? Mas primeiro, é sobrevivência. O nosso organismo, ele precisa se proteger. E ele vai trazer o medo para isso, tá? O medo, eu até anotei aqui, gente, olha só que show de bola. Eu trouxe um dado aqui, ó. O medo é a resposta do corpo e da mente. Por quê? Porque ele se sente ameaçado. Ameaçado por algo externo ou interno que ele criou aqui. Então a mente, ela pode ser, como eu tava falando, destrutiva. Pode ser que tua mente tá com medo lá do futuro porque você tá criando e semeando um monte de semente podre. Então, cuidado. Então, primeiro, medo. Medo do que eu tô sentindo? Esse medo. Aí depois daqui, ó, medo do quê? Esse medo é real ou imaginário? O que pode acontecer de pior? Para cada medo, gente, tarefa já para vocês. Para cada medo, coloquem 2 saídas. Se eu fizer uma live e não tiver ninguém me assistindo, eu tô com medo. Eu tinha medo, tá, gente? Vou falar um medo meu aqui pra vocês, ó. Eu tinha medo de fazer live sozinha. Eu sempre gostava de fazer collab. Collab é o quê? Eu fazer com uma amiga, fazer com uma outra pessoa, sempre em dupla. Por quê? Eu tinha medo de ficar sozinha, de ser abandonada. E eu já vou falar as dores básicas aqui nossas. Quando eu entendo que a minha dor é de ficar sozinha, eu posso proteger essa dor dando 2 caminhos para ela, uma das duas. Se eu ficar sozinha aqui na live, ou eu saio e vou tomar uma cerveja, porque ninguém tá afim de saber, ninguém tá nem aí para saber de conteúdo. Ou segundo, eu aproveito que eu tô aqui, que eu me arrumei, que eu me preparei para gravar uma live, nem que seja sozinha, porque eu vou ter conteúdo gravado aqui. Para quem quiser saber depois. Percebe que eu peguei 2 caminhos? Para cada medo, 2 caminhos, 2 saídas, 2 soluções. Porque isso vai dar uma falsa sensação. Por que falsa sensação? Lembra que eu falei que a segurança é falso? A segurança é agora só. Não existe segurança depois, é agora só. A segurança é uma ilusão infantil. Ela não existe, tá? Não existe segurança. Não existe. Eu conheço pessoas que fizeram concurso público procurando uma estabilidade e não tem estabilidade, tá? Então, cuidado. Então, assim, o medo é uma ameaça, tá? E aí pode ser desencadeado por estresse, ansiedade, traumas. E o excesso de medo gera fobia, tá? O excesso de medo gera fobia. Eu já tive fobia de cavalo. Eu não podia ver um cavalo na rua que eu atravessava pro outro lado ou pra outra quadra. Era forte.
Eu tinha fobia de molhar o meu rosto. Não podia. Gente, para lavar meu rosto, eu não jogava água na minha cara. Eu molhava os 2 dedos aqui, o indicador, e tirava a ramela assim. O Diogo, quando me conheceu, falou: tá tudo bem? Você tá lavando o rosto? Você lava o rosto assim? Eu tinha medo. Eu não queria água na minha cara. Para lavar o cabelo tinha que sair água daqui para trás. Fobia. Aí é um medo exagerado. Tá? Por conta de traumas, por conta de situações que eu tive forte impacto emocional. Então, o medo, primeiro, ele protege. Agora, o medo em excesso causa fobia, tá? Deixa eu ler o que vocês estão falando e eu continuo. Que eu vejo que vocês estão escrevendo e eu fico curiosa. Ai, vocês são fogo, viu? Levei 5 anos para conseguir, calculando todos os riscos futuros. Quando conseguir foi libertador. Meu Deus, 5 anos. Esses dias eu li que um vencedor é aquele que caiu e levantou várias vezes. É mais ou menos isso, exatamente. Exatamente. Tem um filme... Ai, deixa eu ver se eu lembro, se eu tenho ele aqui no meu caderno, gente. Ai, esses... Peraí agora. Como que é? Olha essa frase, achei. Ai, gente, o que é um caderno bem organizadinho, né? Olha essa frase. Anota. Ai, meu Deus, entortei de novo meu celular. Olha só. Fantástico, foco na solução. O cérebro precisa de saída para suposições. Perfeito. Tá, o que vocês estão rindo? Tá, peraí, olha só essa frase, gente. Mais importante do que fazer a cesta e comemorar quando faz é como você se comporta quando erra. Vou ler de novo, tá? O mais importante que fazer a cesta e comemorar quando você faz a cesta é como você se comporta quando erra. É claro que a gente tá falando da insegurança também e da exigência, o quanto a gente se cobra, tá? Isso é de um filme. Eu não vi ele inteiro ainda. Se vocês quiserem anotar, o nome é Arremessando Alto. Arremessando Alto, tá? Voltando à programação normal, gente. Beleza. Então, o que eu falei? Para cada medo, tarefa para vocês. Para cada medo, procure 2 caminhos. Para você, pelo menos, ter essa sensação de segurança, tá? Porque, gente, segurança não existe. O primeiro lugar que foi seguro pra gente foi o útero e depois acabou. E olha lá, que tem útero que ainda, né, sofreu algum trauma, alguma coisa e acabou, né? Talvez antecipando uma gestação, um nascimento. Mas o primeiro, teoricamente, vamos dizer assim, é o útero. É o primeiro lugar, tá? Ah, que legal que você assistiu. Esse filme é top. Legal. Então, o primeiro ambiente seguro é com a nossa mãe. O nosso pai vai nos trazer o explorar, o correr o risco, o arriscar. Então, se você tá sentindo, gente, o medo, vamos separar os medos? Lembra que eu perguntei? Medo do que você tem? Primeiro, vamos colocar 2 colunas. Se você tem medo de correr riscos, que nele começar do zero, né? Tô com medo de correr risco, de assumir o mundo, de explorar algo novo, tá faltando você tomar seu pai, tá? Tomar o pai. Tomou o pai, você vai ter coragem, você vai ter foco, você vai terminar o que você começa. Você vai ter obstinação. Agora, outra coluna. Se você tá com medo de não ser aprovada, das pessoas te julgarem, te criticarem, de você não se sentir amada no ambiente, se você tem essa sensação de não ser aceita, você tá com medo de não ser aceita, de ser julgada, de ser criticada, aí você tá faltando tomar a sua mãe. Aí você volta pra sua mamãe e toma a sua mãe. Toma de canudinho se for preciso, mas toma a mãe, tá? Porque aí, se a gente não toma mãe, a nossa autoestima baixa, a gente não se valoriza, a gente não se sente amada. E aí a gente vai buscar o amor nas pessoas. A gente desce a nossa criatividade, baixa a criatividade, a nossa conexão com o feminino, a nossa essência, tudo cai, tá? Então, e vai pra síndrome da boazinha. O que é síndrome da boazinha? Aquela que faz tudo pra todo mundo. Sabe aquela pessoa que não consegue fazer... Ninguém consegue fazer um aniversário surpresa pra ela, porque ela sempre tá ligada no que tá acontecendo?
É ela que faz, na verdade, o aniversário surpresa pra todo mundo. É a boazinha, ela faz tudo pra todo mundo, mas ninguém faz por ela. É a pessoa que não sabe cobrar, ela não consegue cobrar direito os clientes, ou ela deixa que pagar depois, né? Essa semana eu falei com uma pessoa, tá, me passa teu Pix então pra eu fazer. Ah, não se preocupa com isso, depois você vê. Gente, como assim? Como assim? Primeiro paga, depois recebe o serviço. E aí, o que tá faltando ali? A conexão com o feminino, com a autoestima, de se valorizar. Aí, como é que eu quero que os outros me valorizem se eu não me valorizo? Tá? Tá fazendo sentido? Põe aqui o diamante para eu saber. Então, entender a diferença das duas colunas. Se eu sinto falta, o medo de arriscar, medo de sentir o novo, de ir pro novo, de assumir riscos, de explorar, tá faltando conexão masculina com o pai, tá? Se eu tô sentindo medo, insegurança, medo de ser julgada, de ser criticada, das pessoas não gostarem do que eu falei, o medo de não, né, não me sinto mais amada porque as pessoas não me falam mais nada, eu abri a boca lá no... Quem que viu aí? Quem que viu os stories essa semana? Que eu peguei e meti a louca ali, meti a louca não, eu dei uma posicionada. Falei, gente, se você pede a informação da mentoria e eu te mando a informação porque você pediu, no mínimo, você me responde. No mínimo. Quem é que viu isso? É posicionamento, é se valorizar, é valorizar meu tempo. Eu estudei, eu investi, eu também passei por mentorias, eu estudo ainda, eu leio livros. Poxa! Então, se eu não me valorizar, como é que o outro vai me valorizar? E aí tem gente que tem medo de se posicionar porque pensa, ai, o que os outros vão pensar? Ai, será que eles vão deixar de me seguir? Ai, será que isso, será que aquilo? Falta de mãe, tá? Eu super concordei, já passei por isso, tá? Então, beleza. Vamos para a dor básica, porque aí que tá, se eu não me posiciono aqui, que dor básica vem? Eu tenho medo de ficar sozinha. Percebem, gente, como tá ligado a sistêmica com o nosso corpo? Eu tenho uma dor emocional do abandono. Eu não consigo me posicionar. Eu não consigo dizer não para as pessoas. Eu não consigo falar o que eu gosto, o que eu quero, porque eu tô com medo de desagradar as pessoas. Aí eu deixo de fazer por mim, por medo do quê? De ficar sozinha. Vai que eu falo ali pra Juliana que eu não quero. E aí ela se afasta de mim, já não chama mais para tomar uma cerveja, para ir tomar um café, já não vem mais aqui em casa. Eu vou voltar para minha dor base do abandono, tá? Um absurdo a pessoa não responder. Eu sou atenciosa e direta e sou muito transparente nas minhas mentorias, com as pessoas, eu detesto, entendeu? Mas é isso, se eu não botar em ordem agora, vai ter gente repetindo a mesma coisa. Então, foi o momento que eu senti de falar, né? Então tá tudo certo. Mas e se eu tenho medo de falar isso pras pessoas? Eu tô me sentindo o quê? Insegura, com medo de ser julgada, criticada, das pessoas me abandonarem. Então vamos pra dor base, gente. Rejeição. Tem gente que sente medo, né, de fazer as coisas porque tá com medo de ser rejeitada. Por exemplo, eu tenho medo de entrar numa live e não ter ninguém. Então isso quer dizer o quê? Ninguém quis saber de mim. Rejeição. Eu tenho medo de entrar na live, ter 10 pessoas e terminar com 2. É diferente da rejeição, porque as pessoas vieram, ficaram comigo, mas foram embora. Tá? Eu tô dando exemplo aqui da live, certo? Eu tenho medo de entrar de fazer a live e pedir de repente, Ju, entra na live, fica ali comigo. Só que aí eu tenho medo que lá na frente a Juliana use isso contra mim. Ela fique usando disso que ela fez pra mim, desse favor, contra mim mesma. Então a dor da manipulação. Eu tenho medo que a pessoa use isso contra mim. Que foi o que o Diogo também falou ali um pouco antes. As pessoas têm medo de entrar na relação. Por quê? Porque se eu entro na relação, eu tô entrando
em contato com a emoção. E ali eu tenho medo que aquela pessoa perceba que eu estou envolvida, e ela vai usar isso contra mim lá na frente. Tá gostando de mim, né? Caiu na minha, tá no meu papo. Então essa pessoa tá com medo de ser manipulada, percebe? E aí o outro medo da humilhação, que eu acabei de falar, eu tenho medo de ser criticada, de ser julgada. Vai que eu tô numa roda de amigas e me posiciono, eu falo, não concordo. Eu respeito, gente, sempre tem jeito de falar. Mas eu chego numa roda e falo, lá em casa é um pouco diferente, né? Tá tudo certo, cada um tem uma forma. Mas tem gente que não fala porque tem medo de ser criticada, de ser humilhada, de ser exposta. Nossa, como assim? Que absurdo, Sandra. Como assim na tua casa não tem isso? Se a pessoa, a dor base dela é a humilhação, é alta, a minha é baixa. Agora, se pega uma pessoa que tem essa dor muito alta, e a gente só mede pelo formato do corpo, ela não vai falar, gente, porque é uma proteção dela. Ela precisa muito segurança, muita segurança, para falar num ambiente. Ela precisa de um ambiente muito seguro. Essa é a quarta dor básica. E a última, a dor básica do último perfil é ser trocada, perder. Então eu tenho medo de fazer algo e lá na frente perder. Então, por exemplo, a Ana Paula, que tem um alto nível, né, de exigência, porque ela tem 2 perfis bem altos, tá? Somando os 2, o nível de exigência dela aumenta mais ainda. Um já é exigente, o outro também, juntou as mãozinhas e vai, né? O que acontece? Um precisa de segurança, o outro precisa ter certeza que vai dar certo. Olha isso. Como é que eu vou assumir um negócio do zero? Aí preciso o quê? Conversar com esses 2 perfis, conversar com essa criança que tem ali de 3 a 5 anos, que ela tá com medo de dar errado, de fazer merda, e o outro tá com medo de perder tempo, perder dinheiro, perder alguma coisa. Certo? Então, quando eu entendo o meu funcionamento, eu converso com essas partes e coloco esse medo no lugar dele, entendendo. Ei, você tá com medo do quê? Medo de dar merda. Tudo bem. Então, vamos trazer alguma coisa para você sentir segurança? Se der alguma coisa errada no meio do caminho, vamos supor que você tem 1 ano para fazer dar certo. Em 3 meses, em que lugar que você tem que estar? Então, eu quero chegar até aqui. Em 3 meses é aqui, tá? 3, 6, 9 meses. Vamos colocar 9 meses, que cabe aqui na tela. Se daqui 3 meses eu tiver aqui, o negócio tá indo. Então, é como se fosse checkpoint. Sabe rally, gente? É como se fosse o checkpoint. Aqui é um ponto de checagem. Eu vou checar se eu tô indo no caminho. Esse perfil dela já sente um pouco mais de segurança. Se chegar aqui e não se sentir seguro, não sentir que tá legal, o que a gente pode fazer aqui? Lembra, para cada medo, 2 caminhos, 2 soluções. Se não tiver bom aqui, a gente pega aqui e aqui. Ou a gente faz X e Y, ou a gente faz A, B. Pega outro caminho para fazer um novo checkpoint. Então, quando a gente sabe o nosso funcionamento, a gente sabe o nosso medo, da onde ele vem, eu sei o que fazer com ele para não ficar travada. Agora a pessoa iniciou 2 coisas ao mesmo tempo. Tá tudo certo. 2 cestas. 2 cestas. Tá tudo certo. Divide, fraciona. Divide grande meta em pequenas metas. E organiza a tua agenda. Aqui eu vou cuidar disso. De segunda a sexta, de segunda a sábado eu cuido daquilo. Das 7 às 8, eu vou cuidar dessa segunda coisa. Das 8 em diante, eu fico com a minha família. E aí é focar. A hora que sentar a bunda na cadeira, você tem 1 hora, 1 hora e meia para olhar para aquilo e deixar preparado. Deixar preparado, organizado. E vai sentindo. Daqui a pouco mais, pode ser que nessa balança, aqui já nem vale mais a pena. E você fique com isso aqui. Ou aqui não vale mais a pena. Você fala, nossa, aqui é tanto, né? Tanto esforço, é pesado demais, eu vou voltar pra cá. Valeu a experiência aqui, quem sabe lá no futuro. Entende? Ou aqui, olha, aqui tá pesado. Então, é melhor eu deixo aqui, queimo esse barco, porque muitas vezes a gente não segue, porque o nosso medo, na verdade, é um barquinho que tá nos segurando, tá? Então, é queimar esse barco e falar,
socorro, agora tem que fazer dar certo, tem que dar certo, não tem caminho de volta. Quando a gente queima o barco, a gente tem que ir, tá? Eu estou trabalhando em mim para parar de me justificar para as pessoas. Quando eu me justifico e dependo da pessoa, eu me arrependo. Se justificar é querer pertencer, é medo de não ser aceita? Sim. Né? Quando eu falo, e aí, o que vocês acham? Uma coisa é eu perguntar, olha, abrir uma caixa de perguntas, uma enquete. Vocês querem que eu fale semana que vem sobre outra emoção? Ou vocês querem alguma coisa sistêmica? Não é que eu tô pedindo uma aprovação para vocês, mas é que eu tô querendo entender da minha audiência, eu quero entender da minha comunidade, eu quero entender das mulheres que estão aqui comigo, o que vocês querem ouvir? Né? Porque não adianta eu vir aqui e falar, gente, então hoje eu vou falar sobre o medo, mas vocês não estão nem aí. Eu tô falando do medo porque a live passada alguém pediu pra falar do medo. E eu tô vendo o quanto é importante. Porque sim, temos medo. Mas a gente não pode conviver com ele, né? Então, uma coisa é eu perguntar porque eu tô escutando a minha audiência, porque eu quero, porque é importante pro outro também. Agora, se eu tô perguntando pra saber o que o outro pensa, e isso vai fazer talvez eu mudar de ideia, tô buscando uma aprovação. Volta pro colo da tua mãe, volta pra casinha da mamãe e se entende com ela, porque é de lá que vem, tá? A insegurança da aprovação, da sentir amada, se sentir aceita, vem da mãe. E o medo de correr risco, de ir pro externo, de ir pro novo é do pai. Gente, quando que a gente é sucesso? Quando que nós somos sucesso? Quando unifica pai e mãe. Aí a gente é sucesso. Porque aí eu tenho do meu feminino, a minha essência feminina, atenção aos detalhes, eu sou criativa, eu olho para minha espiritualidade, independente de religião, eu me conecto a algo maior e eu confio. Isso é espiritualizar, né, gente? Não adianta você pegar e falar assim, não, eu confio, entrego, agradeço, ficar repetindo frase, mas não confiar, não. É entregar mesmo, eu confio. Eu tô fazendo a minha parte. Eu tô na época de semear. Beleza, daqui a pouco vai ser a época de colher. Tá tudo certo. Né? Fez sentido aí, Ju? Medo de não ser aceita, exatamente. Tá? Se você tá perguntando pra pessoa é porque você tá precisando dessa opinião da outra pessoa para decidir. E quando a gente espera a opinião do outro para decidir, a gente não quer se responsabilizar. Porque daí não fui eu, foi o fulano que me disse. Eu perguntei e ele falou que era melhor usar o branco. E aí agora não fui eu que escolhi esse branco aqui, foi o outro. E aí eu não me responsabilizo. Por quê, gente? Porque esse medo de se responsabilizar é um peso. E aí a gente tem que investigar a infância. Por que eu tenho tanto medo de me responsabilizar? E aí a gente vai investigar, vai fazer um mapeamento da infância, tá? Beleza? Show de bola. Então, o medo, gente, pode ser também inconsciente. Pode ser que esse medo seja seu, mas pode ser que não seja. Por quê? Porque nós viemos de histórias. Nossas ancestrais, né, nossos ancestrais tiveram situações, fatos que talvez colocaram eles diante de perigo. Então, primeiro, lembra que eu falei? Medo é real? Esse medo que eu tô sentindo é algo real? Pode acontecer mesmo? Se acontecer, o que eu posso fazer? Vamos retomar, senão eu deixo vocês perdidos. Então, medo real ou imaginário? Esse medo, se realmente não é, né, não é imaginário, pode acontecer alguma coisa ruim. O que eu posso pegar de solução, de caminho? Tá? Depois, esse medo é meu? Será que, se ele é imaginário, pode ser que nem seja meu? Pode ser o meu sistema familiar me segurando inconscientemente, mandando a mensagem, ei, cuidado, você quer arriscar algo novo, né? Mas a gente nunca teve uma mulher que fizesse faculdade, mas a gente nunca teve uma mulher empreendedora, a gente nunca teve uma mulher empresária, que tem mulheres que só chegam ali no né? Eu sou empreendedora, e elas não conseguem estourar a bolha de ser empresárias. Por quê? Porque é a primeira do sistema, e como é a primeira, o sistema dá uma bugada e fala, eita, olha lá, cuidado, hein? Não temos uma mulher universitária na família. Será que você vai dar conta? Ih, olha lá, cuidado, hein?
Para empreender ou para ser empresária, você vai pagar altos impostos, hein? Cuidado. O quê? Você vai comprar um terreno? Cuidado, hein? Na nossa história tem histórico de pessoas, de familiares que perderam terreno, que perderam suas casas, perderam seus territórios por conta de injustiça. E aí tá gravado na gente, no nosso inconsciente coletivo, no da nossa ancestral, e eles puxam inconscientemente. Então, por isso, será que o meu medo é real? Que é meu mesmo? Será que eu não tô sendo a primeira da família a fazer algo diferente? Pensa sobre isso. É o que eu digo, gente, é sair daqui, ó, e ir pra cá. É tipo planilhar teu medo, entendeu? Tá? Coloca o diamante aqui se tá fazendo sentido pra vocês. Outra coisa, o medo pode vir também super proteção. Você foi uma criança super protegida. No meu caso, a minha mãe não deixava eu brincar na rua. A minha mãe não deixava eu dormir na casa das minhas amigas. A minha mãe não deixava minhas amigas dormirem lá em casa. Ela me super protegeu. Mas não adianta eu ficar contando essa história e repetindo aqui pra vocês, porque eu falo, para de repetir e botar a culpa nos seus pais. Deixa seus pais em paz e assume você a tua criança. Se a gente fica repetindo, é que minha mãe não deixava eu brincar, não deixava eu fazer, é que minha mãe me super protegeu. Se eu continuar essa historinha sempre, eu nunca vou fazer. Eu vou continuar culpando os outros. E eu vou me tornar